amigos do canal Sol Servidores Online, você já me conhece, eu sou o William de Lima e olha que bacana, hein? Ele prometeu, ele cumpriu. Meu amigo, seu amigo, nosso amigo e o mais importante, nosso legislador, nosso representante do Poder Legislativo, Pedrinho. Carinhosamente, Pedrinho Kawai, Pedro Kawai. Bom dia, meu irmão, maravilha? Bom dia, de Lima, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Voltando, né? Falei que voltava, mas só deu o spot lá na sua abertura. Prometeu e cumpriu, hein? Estamos aqui. Um homem de palavra. Tá aprovado. Aprovado. Como é que é? Lembre-se disso, hein? Não se esqueçam disso. Sim. Não, o Pedro é um homem de família. Então, um homem de família, eu sou suspeito de falar porque eu o conheço desde antes de ser vereador, da vereança, né? Então, eu lembro do seu pai e tudo. Então, quem aqui do lado da Paulista não tem muito o que questionar, porque te conhece, sabe do princípio, caráter, família, né? Quem passou subiu a Dr. Paulo pra cima, se falar que não conhece o Pedro Fuji, não era paulista. Cruzou o pontilhão. Já tem que conhecer o Pedro Fuji. Pelo menos meu pai, e assim, né? Eu carrego muito isso, né? Muitas pessoas, mas muitas pessoas sempre falam, o Pedro, você é o filho do Pedro, você é o filho do seu Fuji e tal. Já são quase 3 anos que ele nos deixou e eu lembro... É uma memória sempre no dia a dia nosso. Né? Eu lembro quando você esteve na live dos municipais, eu brinquei ali ao vivo, porque Pedrinho, eu te conheço desde a época de Pedrinho, percebi que você parece que abandonou o Pedrinho e tal, né? Eu brinquei porque... Não é que eu abandonei, é que assim... um pouco pelo cargo, um pouco pela posição, as pessoas me deixaram de falar. Eu até gosto que chamem de Pedrinho, não faço questão não, eu até gosto, porque traz um pouco da infância, dessa amizade que a gente tem há muito tempo, né? Mas eu não ligo não, é que as pessoas também ficaram assim de me chamarem de Pedrinho, né? Pode me chamar de Pedrinho à vontade, fica tranquilo. Hoje em dia, às vezes eu comentei, né? O Pedrinho vai vir aí, Pedrinho? Pedro Kawai, o Pedro, é a autoridade. É que você soube impor, fazer-se valer da autoridade do cargo. Então, eu acho que é mais um reflexo da compostura de se fazer respeitar pela autoridade e não pela carteirada, né? Lelima, eu acho que esse é o grande problema hoje, não só de Piracicaba, mas do Brasil em geral, é a famosa essa carteirada, né? Não sou mais que ninguém depois que eu me tornei vereador. Não é isso, porque, né, eu estou vereador até dezembro. O que vai acontecer em janeiro a gente não sabe. Mas eu não sou mais que ninguém, eu falo sempre que não tem que ter lugar reservado para mim, não tem que ter lugar nada. Porém, eu tenho que ter a consciência também do cargo que eu represento. Afinal de contas, eu sou um legislador do município, né? eu sou quer queira, quer não, eu fui eleito para ser uma autoridade do município, que é um poder, sem dúvida, né, é um dos 3 poderes da democracia. Então, eu tenho que saber me comportar, eu tenho que saber me importar, né? Então, isso muda, e às vezes as pessoas não entendem isso, essa questão da postura que você falou. Hoje, por exemplo, para ficar mais à vontade de bermudão, chinelão e com um copo de cerveja na mão, tem que ficar mais em casa, na roda de amigos, no clube. Eu não posso mais ficar num bar assim o tempo todo. Eu posso passar pelo bar, rever os amigos. Eu não posso ficar o tempo todo lá, porque alguém sempre vai passar. E agora que sai internet, com foto, com deepfake, o caramba, aí você tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Mas assim, eu não deixei minha essência, eu continuo frequentando. Daí nos bares eu tomo minha Coca-Cola e em casa eu tomo minha cerveja. Pessoal, eu quero pedir desculpa pro Pedro, para você, 2 aspectos que você já percebeu, né? Cadê a nossa canequinha de ágata, né? Eu gosto de usar ela para tomar um café com garapa, que é o café feito com o caldo de cana. Como hoje nós estamos sem a garapa, nós estamos no tradicional, então o motivo de não ter a canequinha de ágata, né? E uma outra coisa que você deve estar estranhando é o de Lima com papel na mão. Nossa, o de Lima vai ler? Não vou ler. Quando o Pedro esteve aqui na semana passada, fazendo um chamamento, né? Isso. Muita gente mandou mensagem, de Lima, pergunta tal coisa, de Lima, pede para ele falar sobre determinado assunto. Então, em respeito a você, nós fizemos ali uma triagem dos assuntos mais interessantes. Então, eu não vou estar lendo, eu nem sei ler. Mentira! Mas eu vou estar
inquirindo, vou pôr ele contra a parede. Você que mandou aqui o Coringa, eu quero registrar aqui os meus agradecimentos a duas pessoas que vêm colaborando muito para esses Café com Garapa, em especial essa edição de hoje, Pedro, que ficaram lá anotando as perguntas, né? E preparando a Adrima aborda sobre tal tema, né? Que é a nossa jornalista Marília Ferreira. A Mari, grande Marília. E a diretora do Sindicato dos Municipais, a Samanta Manieiro, que estava ali nos bastidores. Obrigado, meninas. Essas meninas... Obrigado por me pôr na parede igual lagartixa. Obrigado. Vamos lá. Elas são tão bonitas, mas elas têm vergonha de vir para o holofote, né? Elas ficam ali atrás. Tem que aparecer, pô. Vamos lá, então, antes de começar aquele bate-papo gostoso entre amigos, que nós sabemos, né, sim, que claro, é natural, só em respeito às perguntas dos internautas, né, Pedro, 3 mil, teve um internauta que comentou sobre o número de proposituras. Daí eu fui fazer lição de casa, eu fui pesquisar, falei, deixa eu ver se eu não vou pôr meu amigo na parede também, né? Vamos lá. Porque a gente pode pôr na parede para ele se destacar, nunca para se expor. Certo, isso aí eu não faço. Daí comentaram que você tem um número interessante de proposituras. Eu falei, nossa, será que é pouco? Deixa eu ir fazer lição de casa. Vou ver, né? Daí eu vi que você tem 3 mil proposituras apresentadas, né? E aí Fala o que é a propositura. Proposituras são as propostas, são as cobranças, são os ofícios. Não, acho que o ofício não está nem nesses 3 mil. Eu acho que são só as proposituras, são documentos oficiais da Câmara, né? Pode ser requerimento, indicação, projeto de lei complementar, alteração, emenda no orçamento, enfim. Então, eu particularmente acho pouco. Eu acho que são 12 anos, não deu nem 500 por ano, então eu acho que... Mas tem vereador que não faz 100 por ano. Cara, mas eu sou um tipo de E o pessoa... pior, vereador da situação, desculpa eu te interromper, que tem ali a máquina em tese na mão, né? Entendeu? Então, menino, eu acho que assim, eu acho que poderia ter feito mais ainda, né? Porque tem muita coisa nesses, por exemplo, quando você falou, agora você abordou a questão da situação oposição, tem muita coisa que eu, Pedro, fiz durante a situação, quando eu fui situação, que eu fiz via ofício. Eu não precisei nem apresentar para passar pelo plenário. Correto. Porque, né? Então, por exemplo... Daí acaba não computando nesse número. Né? Agora, ele deu um boom agora nesse ano, porque esses 3 anos, praticamente 4 anos, nós tivemos que fazer documentos oficiais via plenário para poder registrar isso, tornar isso público. Né? Porque o ofício fica interno, entre gabinete e prefeitura, por exemplo, ou entidade. Mas eu acho que 3 mil proposituras é um número bacana, porque você tem aí algumas ações Tô ouvindo, meu irmão, tô ouvindo. Tem proposituras que a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala muito de criança e adolescente, que a gente tem uma bandeira importante na defesa da garantia dos direitos da criança e adolescente e da pessoa idosa, né? Tem vários setores aí, então acho que abraçou um pouquinho de cada tema, de cada setor que eu trabalho, que eu atuo, mas poderia ter feito mais, acho que 3 mil ainda é pouco, poderia ter feito mais. Você foi da oposição, aliás, você foi da situação e hoje você é da oposição. Para o mandato de vereador, para o exercício, para o gabinete, você se sentiu mais à vontade sendo... E aí você pode falar com conhecimento de causa, porque você esteve do outro lado e desse lado agora oposição, né? O que você se sentiu mais à vontade para trabalhar? Como? Olha, Adelino, eu fiquei à vontade nos 2 casos. Sou bem sério falar para você. Por quê? Porque quando a gente trabalhou na Câmara como situação, a política era outra. Né? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua casa alguém te serve? Não. Então aqui também não. Então vamos lá. Não vou te servir não, fica à vontade. Você é de casa. Beleza. E assim, só me dá uma guardanapo. Desculpa. Eu fiquei muito à vontade nas 2 situações. Porque veja só, quando era situação, o governo era bom. Né? Você tinha um bom relacionamento. É óbvio que sempre tem uma medida impopular, uma aprovação de alguma coisa impopular que você tem que defender e você acaba sofrendo as consequências. Depois eu te conto quem fez. As consequências políticas, né? Sim. Né? Mas assim, eu acho que fui bem, eu acho que tanto é que eu fui reeleito nessas 2 vezes que eu fui situação. Bem lembrado. Né? Agora, como oposição,
Eu acho a oposição extremamente importante e eu sempre defendi isso, porque na gestão anterior nós tínhamos grandes opositores. Nós tivemos Paiva, nós tivemos Trevisan Júnior, nós tivemos grandes opositores, né, ao governo. E a gente sempre trabalhou em conjunto. Porque eu tenho eu olho o que a oposição está falando, falo, opa, e levo para o meu governo. Falo, isso aqui que ele está falando tem razão. E ou isso aqui não tem razão. Acolhia bem essa meia-culpa, fazer lição de casa. Sim, porque a oposição é importante. Sim. A oposição é importante, porque você tem uma condição de um outro olhar do seu governo. Não um olhar não chega a submissão, acho que é uma palavra muito forte. Mas uma parceria, porque parceiro está sempre junto, independente, né? Sim. E se você não tiver uma expertise para chegar e falar assim, uma liberdade. Porque nós tínhamos a liberdade também, várias vezes, vários projetos polêmicos, nós tivemos a oportunidade de sentar com o prefeito Barjas, com o Gabriel. Ele era aberto? Muito aberto. Para acolher. Sim. A gente falava que a gente tinha nossa linha de frente, né? Que éramos eu, Gilmar Rota, Ronaldo Moschini, Longato, saudoso Capitão Gomes, né? Toda vez que tinha André Bandeira, toda vez que a gente tinha uma pauta polêmica, uma coisa mais pesada, né? A gente chamava o prefeito, vamos sentar e conversar antes. Ó, apara aqui, acerta ali, muda para cá, muda para lá, né? E a gente ia se acertando. Não é que nem hoje, por exemplo, que já vem direto de cima para baixo lá do prédio amarelo, da casa amarela. Da colmeia, né? Da colmeia, né? E já vai direto e tem que aprovar ou analisar sem ter essa discussão com o executivo. E a gente tinha muito isso. Então acho que foi um aprendizado ser situação e também foi um aprendizado ser oposição. Eu falei ontem, inclusive, na Câmara, né, na minha fala, meus 7 minutos, que o executivo e o legislativo, o homem público, ele tem que estar aberto a críticas e a sugestões. Eu não posso pegar uma crítica e achar que eu estou sendo perseguido, que é um grupo de minoria. Dramatizar, né? Não. Da mesma maneira que eu penso que eu gosto do azul, tem gente que gosta do branco, gosta do preto, gosta do amarelo. Cada um gosta de uma cor, cada um gosta de um jeito, cada um enxerga de uma maneira na sociedade. Então você tem que, como agente público, tem que captar todos esses olhares e conseguir governar para todo mundo. E não achar que porque discordou de uma ação sua que está te perseguindo. Então, se a situação, se a oposição é crescimento, é crescimento sempre. Você falou uma coisa interessante, eu fiz a provocação proposital, se ele ouvia, a gestão anterior era aberta para ouvir, né? Eu confesso que eu provoquei propositalmente para que o nosso internauta ouvisse também, né? Mas eu tive a oportunidade, no último mandato anterior, de falar, assim, estar presente em reuniões, no 11º, ir no anfiteatro lá com o chefe do executivo, de me posicionar e eu ficar, assim, uma coisa particularmente que me marcou muito, foi ele, né, parar e ficar observando, olhando, atentamente ouvindo o que eu coloquei, por mais não condizente que pudesse ser, mas em respeito a mim, foi o que eu senti, tá? Vou falar, o prefeito Barjas parava, ouvia e prestava atenção. E aí eu me senti respeitado, pelo menos, eu pude falar. Confesso que na atual gestão, eu nunca nem lá fui. Eu não me sinto à vontade. Como vereador, fui 3 vezes. Não fui uma por ano. Então, imagina um cidadão comum, eu não me sinto atraído, não me sinto à vontade de... Eu cumpro o meu papel como servidor e o meu papel como cidadão crítico e como sindicalista. Mas não é não sei, nunca fui. E se você fala, você não vai, não sei, não tenho, não me sinto à vontade de ir lá como cidadão. Eu não me sinto à vontade. Nos eventos do executivo hoje. Eu não me sinto, eu no executivo acho que não fui quase nenhum evento. Tá andando muito comigo. Eu acho que sim. Acho que eu sou do povo, né? Sou meio... É que acho que o meu lado servidor não saiu de mim ainda continuo. Você é servidor? Eu fui servidor comissionado. Por 6 anos. Né? Fiquei na Estação da Paulista. Depois eu fiquei um tempo na CEDEMA cuidando de todos os parques da cidade. Você foi responsável pelo aquele parque bonito ali, o que era um depósito de enxofre. Conta um pouquinho desse feito, porque você transformou um depósito de enxofre hoje na segunda
que foi, já não é mais a segunda, né? Mas foi a segunda opção de lazer ali, de caminhada, no centro da cidade. A primeira no centro, né? Porque era só na Rua do Porto. Era só na Rua do Porto. Assim, eu participei porque foi assim. Nossa, já vai fazer 20 anos de inauguração, porque nós estamos em 24, foi inaugurado em 2006. 18 anos, estamos ficando velhos, meu irmão. Estamos ficando velhos. Então tem muita gente que frequenta a estação que nem sabe da história, né? Vamos você tocar no assunto. A estação da Paulista, ela estava desativada, virou um depósito de enxofre, porque as últimas cargas que vieram para Piracicaba foram de enxofre. Você lembra? Aquelas montanhas amarelas. Era um cheiro danado. Dava vento, a Dr. Paulo ali ficava tudo aquela nuvem amarela. Correio ali. É, isso aí. E ela estava abandonada, já estava virando ponto de consumo de drogas, prostituição, aquela coisa toda. E em 2004, quando eu fui candidato, na verdade, eu voltei para Piracicaba em 2003. Né? Quer mais bolo? Não, agora não, obrigado. Eu voltei para Piracicaba em 2003. Tá bom. Eu estava no Japão. Morei 10 anos. Até 2002 eu morei no Japão, aí depois de 2002, 2003 morei em Bauru, que a família da minha esposa é de lá, nós moramos lá um ano. E aí, final de 2003 eu voltei para Piracicaba. Quando eu cheguei em Piracicaba, já estava aquela movimentação da campanha para 2004 e o saudoso Tami queria que eu fosse candidato, Eu falei, não vou, como negocio daqui, acabei saindo candidato. E quando a gente sentou para conversar com, na época, o candidato Barjas, eu falei assim, Barjas, eu só tenho uma coisa para te pedir. Eu falei assim, eu como comerciante, como morador da Paulista, a gente precisa dar um destino para esse negócio aqui. Esse monstro aqui, que é um gigante, né? No meio do bairro, desvalorizando toda a No meio do centro hoje, né? Ele falou assim para mim, está no meu plano de governo. Eu falei, então eu tô com você. E tanto é que no meu material de campanha eu coloquei lá, recuperação da estação da Paulista. Nem é papel de vereador isso, né? Sim. Mas na época eu coloquei, batalhar pela recuperação da estação da Paulista. Não fui eleito. E aí isso foi em 2005, daí que ele sumiu. No começo de 2006 ele me chamou no gabinete dele, falou, olha, nós vamos começar a obra de restauro, está aqui o projeto, nós vamos fazer audiências públicas com... Ele lembrava, você não cobrou, você não precisei cobrar. Você não precisei cobrar. Isso é legal, isso é importante. Ele me ligou, me chamou lá no gabinete dele, e falou assim, olha, está aqui o projeto, nós vamos fazer audiência pública, na época o seu João Jadar era presidente do IPLAP, nós vamos discutir com a população o que nós vamos fazer lá dentro. Sim. E aí nós fizemos várias reuniões. Não é um dono, né? Tem que ser discutido, exatamente. Né, Pedro? Aí tivemos reunião no CESAC, tivemos reunião na igreja no Clube Nipo, nós tivemos reunião até no restaurante Frios Paulista, nós fizemos várias reuniões. Pra vocês terem uma ideia, o projeto inicial tinha uma pista de skate lá dentro. A população não quis. A população não quis, né? A população foi apresentada. A pista de caminhada, nós tínhamos uma biblioteca lá na esquina da Benjamin, lá embaixo, onde hoje é uma árvore, um playground grandão. Ali ia ser uma biblioteca, que a intenção era trazer um vagão de trem para se transformar numa biblioteca lá. Também não se concretizou e aos pouquinhos nós fomos alterando. E quando começou a obra, ele falou assim, olha, eu preciso de alguém para acompanhar a obra. E já foi criado o cargo de diretor, eu nem sabia como é que funcionava isso na Câmara. E quero que você assuma esse cargo. E aí eu assumi. E aí o primeiro espaço a ser restaurado, então eu participei de toda a discussão do que seria, como seria o restauro, para que seria usado. E o primeiro galpão que foi reformado, né, foi aonde está a Estação Idoso hoje. E por que isso? Onde hoje é o Projeto Guri, eles usavam, a pessoa da terceira idade usava para baile. Eu lembro. E aí não podia deixar os caras sem baile. Então continuou lá naquele jeito mesmo, com o prédio em más condições, mas seguro, útil, né? Reformou a Estação Idoso, deixou pronto, trouxe os idosos para cá e aí começou a grande reforma. Pista de caminhada, ciclovia, e onde hoje é o Antônio Pacheco, que é a Gare, né, o prédio principal. Você falou uma coisa interessante, eu confesso que nem eu sabia, mas eu acho legal abordar, sobre a pista de skate. Ou seja, não foi algo pronto, tá aqui, é seu, toma que o filho é seu, engula e faça. Houve todo um processo democrático de ouvir, vamos falar o termo ouvidoria, né? De ouvir, de acolher, aliás, o importante, de ouvir e de alterar o projeto, porque não era o que a população queria. Inclusive né? a ciclofaixa, né, onde a pessoa pedala, por exemplo, não estava no projeto. Foi colocado a pedido da população. Legal, bacana, parabéns aí
ao governo Bajas. Teve um campo de futebol, tinha um campo de futebol. Especificamente nesse item agora discutido. Tinha um campo de futebol ali também, em frente ao Projeto Guri, praticamente, ali em frente ao ponto de táxi, no Dr. Paulo, com o governador. Mas daí a manutenção do campo era muito difícil, porque era grama, virou terra, aí virou... Infelizmente começou durante o uso, principalmente à noite, começou a ter briga entre os caras, aquela coisa toda. E aí vamos pôr uma jogada, aí nós fechamos o campo, vamos reformar o campo para trocar a grama, tal. Isso ficou uma semana fechado o campo, o pessoal meio que esqueceu. Aí numa sexta de manhã arrancamos todo o alambrado. Ninguém reclamou. Aí passou, foi embora. Legal, 2006, né? Continua. Foi 2006, tá boa a história, né? Tá boa. E aí reforma entregou o Pacheco, depois entregou onde hoje é o Guri, que é o Centro Cultural Maria Dirce. Depois foi a extensão da pista de caminhada, que até então era de 450 metros até o Maria Dirce, ali até o ponto de táxi da Rua do Governador. Agora ela foi até a Benjamin, passou para quase 900 metros de distância. E por último, o estacionamento. Ali, se você me permite um comentário, só acho que tem uma coisa viciada, um erro grave que eu vejo assim, lamentável. Existe uma lombada suspensa ali na SUD ali. Na SUD, que pega a Alferes, né? Isso, que se torna a continuação da Alferes. Daí eu faço aquele caminho todo dia. Então o que eu percebo? Existe um portão de entrada, tipo 5, 10 metros pós-lombada. Faixa suspensa, né? A lombada, faixa elevada. Obrigado. Daí o que acontece? As pessoas ou estão cansadas, ou por comodismo, ou por um fenômeno psicológico aí, saem do portão e já atravessam fora da faixa elevada ali. Eles não sobem 5, 10 metros para fazer a coisa certa. Eu falo, puxa, eu vejo que qualquer hora vai ter algum acidente ali, por imprudência, imperícia ali. Daí eu falei, é algo tão fácil de se resolver, puxar o portão um pouquinho para cima, né? Porque nunca a pessoa já sai na frente da faixa. Não dá, porque ali é mais alto. É mais alto. Tem que fazer ou trabalhar alguma coisa ali. Porque... fazer uma obra aqui. Na verdade... Você está entendendo, né? Não sei se você já presenciou. Já. Porque, na verdade, o portão está ali, de fato, porque está bem de frente com a saída do estacionamento. Então, por exemplo, um caminhão maior, alguma coisa que ele queira entrar para carregar, descarregar, então ele faz uma hora de espera no estacionamento, não na rua. Sim, legal. Né? Então, por isso que tem aquela posição ali. Você já tinha observado assim? Ou já havia se atentado, isso aqui precisa mudar? Você viu? Mudar o comportamento de... É que, na verdade, é o comportamento do pedestre também, né? E é complicado, porque você vê, ó, na esquina, nessa mesma rua, na esquina com a Dr. Paulo, na SUD com a Dr. Paulo, tem um semáforo para pedestre. Sim. Ninguém respeita. Em frente à estação da Dr. Paulo, nós colocamos um semáforo, porque infelizmente um senhor faleceu atropelado ali na Dr. Paulo, isso era diretor ainda na época, e nós brigamos para colocar o semáforo ali. O pessoal não respeita. Então, assim, pode até ser que eu coloque a faixa ali, o portão mais para cima, a pessoa não vai atravessar, ele vai subir reto, aí capaz de subir reto e virar na SUD. Na João Conceição. Não, pessoal, é que tem um grande fluxo que vai para o Bolsão, que é fantástico. Aquilo ali foi o conjunto da obra ali, eu achei que foi fantástico. Infelizmente, já está ficando ultrapassado, obsoleto, porque a cidade cresceu. Tá grande. Então... É que assim, né? É outro detalhe importante citar. Quando foi construído o estacionamento, na verdade, a briga da população, é outro saudoso Valdemar Gimenez, era fazer o varejão da Paulista ali. Porque na época era na Dr. Paulo, em frente ao galpão do Guri, da Maria Dirce. Sim. E o seu Valdemar queria fazer o varejão ali. E tava um terrão, os comerciantes ali da Paulista cobrando margens para fazer alguma coisa e tal. E aí resolveu-se fazer o estacionamento. E quando foi feito o estacionamento, veio a ideia de se pôr zona azul. Mais café? Mais um golinho. Veio a ideia, sem açúcar, né? Sem açúcar. O macho. Veio a ideia de se colocar a zona azul. Falei, opa, não. Aí eu briguei. Eu era diretor ainda, não era nem vereador ainda. Falei, não, senhor. Não vai por aqui, não. Mas por que não? Falei, porque aqui vocês já colocaram a zona azul na Rosário.
todos os funcionários do comércio aqui vão parar, registrar isso daí. Vão parar muito longe. Por que não pode deixar esse espaço para os funcionários, para os proprietários das empresas aqui do comércio da Paulista? Que hoje a Paulista é o segundo comércio da cidade em número de lojas. Né? O último levantamento que eu fiz deu quase 200 pontos comerciais. Lá entre o Dr. Paulo e a Madre Maria Teodora e 100 metros para os lados. Isso sem chegar até a Benjamin, sem chegar a 9 de julho, esse lado. Avenida São Paulo, Avenida São Paulo, sem contar essa área. E aí foi uma briga para não colocar a Zona Azul. Então por isso que ele se tornou pequeno já, porque agora o comércio cresceu, o movimento cresceu, e as pessoas já aprenderam que não paga a Zona Azul ali. Então, olha, eu sabia disso. Que é muito bom, é prático, tem sombra, tem árvore. Obrigado, meu bem. É fácil acesso para quem está na Rosário, para quem vai pegar o férias. E aí você tem o comércio da Dr. Paulo, tem o posto, tem o correio, tem o meu xará lá, o Pedro, Porto de Limpeza, né? Depois tem mais um pouquinho. Escreve aí para nós, pra gente. Você sabia que o Bolsão ali não tem Zona Azul? Escreve, eu quero saber a sua opinião. Boa. Eu confesso que eu não sabia. Não tem Zona Azul, não cobra Zona Azul. Eu uso porque é prático, né? Mas e pode acreditar que já foram 3 brigas, inclusive com essa empresa de novo. Só que daí eu já era vereador. Eu falei, não, aí mobilizei os comerciantes. Não. E aí não cobrou Zona Azul. É o único lugar ali da Paulista hoje, na região comercial, que não tem Zona Azul. Legal, parabéns, viu? Eu não sabia, eu vou ler o comentário aqui para saber se você, internauta, sabia disso daí. Pedro, eu queria, entre as perguntas que o pessoal pediu para a gente abordar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Fórum Permanente de Saúde Mental. O Fórum Permanente de Saúde Mental foi um projeto que a gente assumiu lá na casa, né? Para poder discutir a saúde mental. E hoje combate à dependência química. Combate à dependência química. Mas esse fórum que nós criamos tinha um quê de combate, principalmente por conta do meu trabalho com criança e adolescente, então para evitar. Então teve um trabalho junto com o GCEP, junto com o ProERD, nós fizemos um trabalhinho legal com eles no começo, com o CAPES, né, com a Vandréia ali, coisa e tal. Mas com o passar, nessa legislatura, o Gustavo pediu para assumir esse fórum, porque ele tinha algumas características, que ele também abraçava essa causa, coisa e tal. Eu falei, então tá bom. Mas foi um projeto de criação minha. Vamos mostrar o pai da criança, né? Para discutir, porque assim, hoje, qual que é o grande mal hoje nosso? É a saúde mental. Sim. Todo mundo está estressado, todo mundo está saturado. Após pandemia, então, virou uma bagunça a mente das pessoas. E o que gera a depressão e, infelizmente, e tantas outras coisas que a gente está acostumado, tá cansado. A gente nem vê tanto assim a questão de noticiários de suicídios por conta dessa questão da motivação, né? Que isso que as pessoas não divulgam. Sim. Se suicidou, porque para não dar uma motivação das pessoas tomarem essa atitude. Não encorajar ninguém. Então, assim, foi um fórum que a gente criou para poder trazer para casa essa discussão de como combater, de como melhorar, né? Legal. E agora, por conta da nova dinâmica, o Gustavo pediu, a gente cedeu para ele está trabalhando bem nisso. Legal. Um outro tema, parabéns ao pai da criança, hein? Outro tema que o pessoal pediu para a gente abordar aqui é sobre a lotação, a informação de lotação máxima. Essa foi uma lei nossa no começo do mandato. Essa foi bacana também, porque foi assim. Ao você terminar, eu vou dar uma pincelada, vou dar uma alfinetada sobre essa lei. Vamos lá, porque foi assim, na verdade foi a lei da Boate Kiss, né? Foi por conta da Boate Kiss. Espera molhar o bico. Foi por conta da Boate Kiss, porque aconteceu aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. Santa Maria, né? E a gente falou assim, mas espera aí, em Piracicaba, como é que tá esse negócio? Nós fomos pesquisar e não tinha nenhuma legislação que obrigava, que determinava. Porque qual que foi o grande mal? Primeiro foi, óbvio, o uso de equipamento dentro de um espaço fechado, o teto não estava preparado para isso, mas por outro lado estava superlotado e as saídas de emergência não estavam sinalizadas, né? Estavam fechadas. Então hoje, todo lugar público, você tem que ser obrigado a ter a capacidade, então você já chegou, olha, vamos supor que essa sala caiba 200 pessoas. Você vai chegar, está superlotado, você falou, aí você olha 200, tem muito mais de 200 aqui, então não vou ficar. Legal. E, detalhe, na placa de quantidade máxima de capacidade, obrigatoriamente tem que ter os telefones para denúncia. Então o cara pode pegar o telefone na hora e fazer uma denúncia, olha, fulano, então não tem mais desculpa, não sabia para quem ligar. É só olhar na placa.
né? Então, para a gente poder estar organizando isso melhor, né? Porque a gente dá uma qualidade para o pessoal da... Eu confesso que eu não sabia o agente motivador desse projeto, né? Eu ia fazer essa cutucada, mas eu acho legal porque o que acontece? Não há... o exemplo é que Piracicaba não está esperando acontecer aqui para tomar providência. Sim. Já aprendeu com situações em outras cidades. Com eu certeza. acho que isso é de um amadurecimento social, cívico, consciente, de responsabilidade incrível. Com certeza. Parabéns, com certeza, parabéns com mesmo. certeza. Você matou a minha provocação, mas foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Por isso que... Tá vendo? Nada combinado, tá vendo? Eu tenho bons amigos. Não é qualquer um que senta aqui, não. Vamos lá. Não sei se eu falo o nome, porque às vezes teve questionamento que 2, 3 pessoas Sim. pediram para abordar. E se eu falar, a Terezinha perguntou isso, daí a Maria também Perguntou. pediu, então eu estou evitando falar nome aqui. Fica tranquilo. Né? Fala para nós sobre o Instituto, a semana, né, de conscientização e prevenção à alienação parental. Isso é grave, né? Isso é grave, para você ter uma ideia. 80% das crianças, dos filhos de pais separados sofrem uma alienação parental hoje, é uma estatística isso. E na verdade isso aí, essa semana da alienação parental foi uma criação do Matheus Zeller. O vereador Matheus Zeller, você falou do pai da criança, não é o pai da criança, foi o Matheus que criou. Posso? O que é caráter? Não, isso não é meu. Né? Parabéns. Obrigado. E o Matheus, ele com a não reeleição dele, o pessoal da OAB me procurou. Pedro, vamos... o pessoal da Comissão da Família, né, doutora Daniele, a gente precisa retomar essa comissão, essa semana, essa discussão, vamos levar para a Câmara? Vamos levar para a Câmara. E aí nós trouxemos, junto com a OAB, com a oitava sessão da OAB São Paulo, né, que é aqui em Piracicaba, através da Comissão da Família, nós trouxemos a alienação parental. O que é alienação parental? Alienação parental é quando um cônjuge usa a criança, faz um abuso emocional da criança para atacar o outro cônjuge. Ou seja, o pai ou a mãe começa a criticar, falar mal do pai, criar situações para a criança não querer ficar com o pai ou com outro cônjuge, com a mãe, enfim, o que quer que seja. Então isso é basicamente a alienação parental. Isso. E existem enormes casos, uma lista gigantesca de casos, que chega até, por exemplo, de fazer com que a criança denuncie um abuso, por exemplo. Só para não ter que ter a guarda, para perder a guarda, para perder um momento de visita, enfim, é muito grave isso. Sim. Né? Então, junto com alguns psicólogos e a OAB, nós começamos a discutir isso todo ano na Câmara, né? São palestras, e nós convidamos as entidades que trabalham com criança e adolescente, nós convidamos a rede municipal, a rede estadual, todo mundo, conselhos tutelares, conselho da criança e adolescente, para fazer essa discussão, né? Essa capacitação. 2 primeiros anos aconteceram no Salão Nobre, nós fizemos Salão Nobre pelo mandato, e agora, esse ano, pela primeira vez, nós fizemos via Escola do Legislativo, que a Escola do Legislativo, eu estou diretor lá desde o ano passado, então nos 2 últimos anos nós fizemos também pela Escola do Legislativo, a gente trouxe para dentro da escola a discussão dessa causa, porque assim, a escola tem um papel fundamental na participação popular dentro da casa, né? Essa é grande, os pilares são de cidadania, construção de políticas públicas, discussão das políticas públicas, e a alienação parental é uma das que se encaixa nesses eixos, e a gente resolveu trazer para a escola e está indo muito bem. Inclusive, essa semana, a última que aconteceu faz um mês mais ou menos, nós tivemos 70 participantes lá dentro, lotou a sala da escola. Bacana, parabéns. A questão da alienação parental, houve um período da minha vida que eu trabalhava à noite, quando eu estava em atividade na guarda, 12/36, eu trabalhava a noite inteira. E eu sempre tive comigo aquilo, quem trabalha à noite precisa dormir de dia, porque não dá para você tocar, né? Você coloca em risco o seu bem-estar, a sua saúde e a sua segurança. Então eu sempre... É do seu parceiro. Sim, e da cidade, porque, né, como policial ali. Então eu sempre tive essa consciência e daí, talvez eu tinha essa facilidade também por morar na zona rural, no sítio. Então eu dormia à noite. Dormia de dia, obrigado. Dormia de dia. E a minha esposa sempre falava para os meus filhos. Daí, olha que interessante, você falando aqui,
me veio um resgate de 20, 30 anos atrás. A minha esposa falava para os meus filhos, ó, papai tá dormindo, papai trabalha à noite. Ó, olha, né? ela não falava, deixa o pai dormir. Porque, de repente, a criança podia pensar, meu pai tá dormindo o dia inteiro. Que vagabundo. Que tá Mas ela não, ela sempre... E até acho que... porque eu estava trabalhando, as crianças estavam dormindo. Não sabia que estava trabalhando. Exato. Não, mas ela não falava, ó, papai tá dormindo. Ela falava, o papai tá dormindo porque ele trabalha à noite. Ao respeito, né? Não, mas olha só, se ela não falasse porque ele trabalha à noite, meus filhos iam ver talvez no pai um vagabundo que dorme o dia todo. Que dorme o dia todo, né? Então a questão da alienação parental, de repente, até ainda em casamento pode ocorrer. Sim. Se não tiver uma comunicação, uma palavra, ó, porque ele dorme à noite. É porque ele trabalha à noite. Então é muito interessante essa questão. Às vezes você está procurando uma separação, por exemplo, você começa a usar como ferramenta a criança. Dorme o dia inteiro. Né? Dorme o dia inteiro, olha. É complicado né? Isso Nós temos casos que, assim, que as crianças e os adolescentes sofrem muito com isso. Sofrem muito. E a gente tem que cuidar, tem que mostrar para a população em geral que não é esse o caminho. Né? Sim. O problema de adulto é com adulto, deixa a criança fora. Amadurecimento emocional, né? Você falou da escola do Legislativo, e daí eu lembrei, veio um resgate aqui, quando eu era criança. E quando eu conheci, e eu chamo até hoje, carinhosamente, de Casa de Leis. Casa de Leis. Quando Wanderlei Dionísio foi presidente da Câmara, eu nem sei se tinha escola e tal, ele soltou na rede pública uma cartilha explicando que era HQ, história de quadrinho. Não sei se você lembra disso, tem lá os registros, deve ter. Dá uma pesquisada lá. Vou pesquisar. E assim, para nós, eu era aluno da rede pública na época, eu era criança. Aquilo ali foi assim, olha a forma de abordagem, HQ. Que legal, cara. E contando o que era, o que fazia os vereadores, o que era o poder. E ali, eu confesso que foi ali o meu primeiro contato e encantamento com o poder legislativo. Hoje eu sou formado em Direito, sou extremamente legalista e municipalista. Então, assim, eu vejo a Casa de Leis, que era o termo que ele usava, a Casa de Leis, né? E eu adotei, né, assim, esse termo como, para mim, eu vejo o poder mais importante do município. Eu também. Não é porque eu faço parte dele, não, mas eu acho que o poder legislativo é o mais importante de todos. Porque, veja só, nós somos 23 eleitos que representamos a maior variedade de olhares da população, porque o executivo é um só. E ele representa todo mundo, mas ele tem que estar com a preocupação de fazer com que todo mundo seja bem atendido. Nós temos que fazer que essa engrenagem rode, tendo os mais diversos olhares. Sim. Ou minoria ou maioria, você tem que atender. Você tem que Existem duas máximas empíricas, que é aquela lá, a primeira, vereador caça prefeito, prefeito não caça vereador. Então, quem dá a cartada final é o vereador. É o vereador, né? E aquela outra máxima também empírica, que o vereador aprova e o prefeito executa. E então, assim, né? Você estava falando na questão do HQ, que foi legal, inclusive vou pesquisar isso, vou retomar esse projeto do Wanderlei, que diga-se de passagem. Acho um exemplo, traz aqui. Foi um grande vereador, né? Diga-se de passagem. Vandão para nós, né? O Vandão foi um grande vereador, uma das minhas referências como político, ele, o Bonassi, o Barrichello, o seu João Manuel, sabe? São pessoas, Capitão Gomes, o próprio Longato, eu tenho como Paiva, tenho grandes vereadores que eu aprendi, sou o que sou hoje, olhando eles trabalharem, a maneira de se comportar, né? Então, eu acho interessante isso. E a gente trouxe, inclusive foi o seu João Manuel que criou a questão tanto da escola, né, que é a participação popular de todo mundo, mas também nós temos o Conheço Legislativo, que são os alunos, né, os jovens, as crianças que vão para dentro da Câmara, e eles têm lá um momento, inclusive hoje o Conheço Legislativo faz parte da escola, está tudo sob minha coordenação, e da Mariane, que é do Departamento Legislativo, que é servidora, inclusive, de carreira, que a gente faz o quê? Faz com que a criança tenha, um primeiro momento, da história de Piracicaba, dos três poderes, o que são os três poderes e as suas funções, e uma sessão camarária fictícia.
Legal. Então você tem uma participação das crianças, e todo dia tem uma escola lá participando, praticamente. Então você tem essa, não é HQ, mas é um outro olhar, Sim. uma outra maneira de ser. Põe a mão na massa, porque põe a mão na sessão, massa. né? E os alunos, e assim, normalmente tem mais do que 23 alunos por turma, forma a Câmara com 23, o que não forma a Câmara fica ali na plateia, ali, né? No plenário, e a gente tem temos grandes surpresas. A gente recebe, principalmente quando você trabalha o 9º ano, o ensino médio, aparece grandes lideranças lá, que é muito bacana. Legal. Ó, semente do futuro, né? Semente do futuro. O Gustavo Pompeu começou a vida política dele na escola legislativa. Ele fala para todo mundo que a primeira vez que startou a coisa de ser participação popular, entrar na política, foi na escola legislativa, quando eu fui com a escola dele. Fica aí o convite para o vereador. Convite para as escolas, quem quiser participar. E para o vereador vir contar um pouco dessa história aqui, contar para nós, compartilhar com você, internauta, a experiência dele enquanto cidadão, e acredito que enquanto adolescente, né, na escola do executivo. Nós estávamos falando sobre a importância do legislativo, e você falou muito bem sobre contato direto com a população. Assim, eu não vejo a população indo direto no gabinete, ou conseguindo entrar lá, diria, não conseguindo nem subir lá em cima, né? E é diferente a realidade da Câmara, né? Porque os gabinetes, e aí tem um papel muito legal, a assessoria do vereador, estão sempre abertos, né? Sim. Semana retrasada, eu recebi o Paulo Campos aqui, e comentando com alguns amigos, vou receber o Paulo Campos lá, né? O Henrique do sindicato falou... Nós estávamos tomando café na recepção do sindicato e estava lotado a recepção. Daí o Henrique comentou, você sabia que o gabinete dele é super lotado? Ele falou, tá vendo isso aqui? Lá é o dobro de pessoas que vão. Eu nunca fui lá porque eu sempre encontro ele ali no pátio, ele está sempre, né, andando. Mas eu também, fazendo lição de casa, eu descobri que o seu gabinete também é bem acessível, digamos assim. Bem acessível. E bem procurado, né? Fala um pouquinho disso para nós. O gabinete, tem alguns gabinetes que são mais populares, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Paulo Campos e Cássio Falapira são os mais movimentados no dia a dia lá da casa. Mas o meu também não deixa a desejar. Não deixa a desejar. Não é da mesma intensidade, mas assim, nós temos bastante... E eu percebi muito isso depois que eu mudei de prédio. Eu sempre estive no prédio principal, na primeira secretaria, ali no escritório da secretaria, que eu fui vice-presidente, fui primeiro secretário, então sempre fiquei ali do lado do plenário, então não tinha tanto movimento assim. Quando eu vim para outro prédio, e diga-se de passagem, não vou mais sair de lá, porque se Deus quiser, no ano que vem eu continuo, não vou nem trocar de gabinete, gostei de onde eu estou. Não quer ir para a mesa? Porque, mesmo que vá para a mesa, eu vou continuar na minha sala. A experiência foi boa. Porque assim, o que acontece muito hoje você tem quebra-se, até parece que quebra uma parede, porque assim, é da mesa, algumas pessoas ficam meio receosas de procurar. Agora não, agora virou um gabinete comum, todo mundo está lá, então muita gente passou a frequentar, começou a ir no gabinete, né? Então ele é bem procurado, sim, ele é bem procurado. A rapaziada lá, o pessoal, as meninas, os rapazes tem trabalho. Tem demanda. Tem demanda. Legal, eu acho que também é um pouco por ser oposição, né? Então você tem um destaque maior, porque quando o governo vai mal e você começa a ser crítico desse governo, você tem uma credibilidade maior, a população passa a te procurar. É um mal necessário, né? As pessoas passam a te procurar. Então, por exemplo, quando você critica a saúde, aí o cara que teve problema na saúde, ele percebe, se identifica e vai te procurar. Criticou o mato, criticou o buraco, criticou a educação. Então aquela pessoa que se sentiu prejudicada naquela política pública, ela vai te procurar. Pô, Pedro, eu vi sua matéria lá, quero falar com você sobre isso. No meu bairro. Então, aumenta muito isso. Então, legal. Teve isso também. Parabéns. E leve o meu elogio à sua equipe, porque eu fiz lição de casa. Obrigado. É aquilo, eu falei, eu não vou pôr o amigo contra a parede. Então, alguns questionamentos, eu falei, vamos ver se não é uma faca de dois gumes aqui, né? Aqui tem amizade, pô. Aqui... Mas, Lima, você sabe que eu tô tranquilo, eu sempre fui tranquilo quanto a isso, né? Eu já já participei de vários podcasts, vários programas. Em alguns eu já sabia que ia tomar. Não, mas... Mas assim... você não vai tomar a massagem, mas eu não vou te colocar. Tomar no sentido de ter... Sim, aqui vai ser pegadinha. Aqui a gente sabe que vai ter duplo sentido, não. Exato. Mas assim, como gestor, eu tenho que estar exposto a isso. Eu tenho que estar preparado para isso. Mas te convidar para um podcast, para uma entrevista...
para te colocar numa de saia justa, te constranger, eu acho que é mau cara. Desculpa, posso dar para um amigo um juízo de valor? O internauta sabe que eu sou franco, você sabe, mas às vezes eu evito juízos de valores, que é pessoal. Eu acho que é mau caratismo. Bater nas suas costas e falar, vamos lá, sorri, a hora que você sorri. É aquela história lá que o pessoal fazia em 2018. Eu não sou petista, não voto no PT, mas o pessoal em 2018 chegava para os parlamentares do PT para fazer selfie e falava, faz o L. A ideia não era foto, era vídeo. Só para o parlamentar se sentir constrangido e virar as costas. Sim. Né? E isso eu não faria. Não. Ainda que eu não seja. Então, há situações que eu acho que o pessoal não deve fazer. Quando eu falo isso, eu falo assim da questão, por exemplo, de uma votação impopular, de uma questão mais dura, sabe? Porque, por exemplo, suponhamos que eu votei contra o aumento do servidor. Suponhamos. Sim. Né? Aí vou ter que ser taxado com isso, vou ter que ser cobrado dessa minha posição. Então é nessa questão que eu estou querendo dizer, né? Não democracia, eu também concordo com você. Mas assim, tanto o lado bom do vereador, quanto do lado impopular, porque tem também medidas impopulares que eu faço parte, porque eu sou um agente público, eu tenho que pensar no que dá para fazer. Não dá para agradar gregos e troianos. Não dá para agradar gregos e troianos, aí você tem que responder gregos e troianos, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Meu irmão, vamos lá, a última aqui, porque eu sei que você é corrido. Fala um pouquinho, o que aconteceu no Sesc? Eu fiquei preocupado, porque eu falei, nossa, será que é uma pegadinha? Será que querem que eu coloque ele numa saia justa? Perguntaram para mim, Delima, pergunta para ele, mandaram para mim, né? Delima, pergunta para ele o que aconteceu no Sesc. Daí eu fui ver, corri em notícias policiais, se teve alguma briga, alguma coisa assim, não sei se ele se envolveu em algum acidente. O que aconteceu? Como eu não encontrei nada que o desabonasse, então eu fiquei um pouco mais aliviado. O que aconteceu no Sesc esse ano? Olha, foi esse ano, né? Foi recente. Então, aqui, o Sesc foi Sesc, né? Sesc. O Sesc foi um momento de capacitação, de lançamento, na verdade, da Semana Municipal do Brincar. E o que é a Semana Municipal do Brincar? É uma lei que a gente fez lá na Câmara, que é sempre na última semana de maio, onde os profissionais, a rede municipal de educação, ela motiva as crianças a brincarem. E isso ser criança. Criança ser criança, exatamente. Não que nas escolas municipais não tenham isso, mas assim, legalizou. Por que isso? Em 2017, eu fui num evento, fui convidado pelo Sesc a participar do lançamento da Semana Mundial do Brincar. Eu falei, nossa, o que é isso daí? Eu vou lá ver o que é. Chegando lá, um evento, tinha público e tal, compus não era a mesa, era o dispositivo, e tinha lá a Letícia, que ela é coordenadora da Aliança pela Infância, uma ONG que trabalha a questão da Semana Mundial do Brincar no Brasil todo. E ela, durante o movimento, ela falou assim, Piracicaba então existem leis municipais que criam a semana, então, vereador, vamos criar aqui em Piracicaba a lei. Eu peguei e falei, tá bom, vamos fazer. Pode contar comigo, vamos fazer e tal. E o Sesc, se o Sesc tá junto, eu também tô junto, e coisa e tal. Passado uns 6 meses, mais ou menos, ela ligou. Você mentiu? Eu falei assim, semana do brigar, fazer uma lei que obriga a brincar, mas esse negócio não vai pegar. Pensei comigo. Aí, ela me ligou, e aí, vereador, como é que tá a lei aí? Você quer que eu mande algum esboço, alguma proposta e tal? Eu falei, esse negócio tá sério, rapaz. Liguei, peguei meu assessor jurídico e falou, Helder, vamos construir esse negócio aí. E protocolamos, em 2018 ela virou lei. Tá. A minha sorte é que a Secretaria Municipal de Educação, e aqui quero mandar um abraço para a Priscila, que abraçou essa causa, começou a trabalhar na rede. E todos os profissionais da rede sentiram a diferença. E por que é importante brincar? Porque na primeira infância, que é onde que essa lei entra mais pesado, mais firme, é na primeira infância que a criança aprende relacionamento, ela começa a testar os seus limites, ela começa a entender
a diferença entre criança negra, criança amarela, criança branca, criança cabelo enroladinho, cabelo liso, né? Não chamar de cabelo ruim, né? Aquela coisa toda começa a interagir, porque a gente está vivendo, ainda mais hoje, que a gente vive num momento tão internauta, tão celular, tão individual. Então você provoca, ali, né? Você provoca as crianças para a socialização, legal, além da parte de parte física, né? Que é brincar mesmo. Sim, até onde, quantos cambalhotas eu consigo dar? Se eu consigo dar, tem criança que consegue virar estrela, eu até hoje não consigo virar estrela. Você entendeu? Então, assim, são coisas simples que na primeira infância mudam o cidadão lá na frente. Sim. E isso tomou uma proporção gigantesca que culminou agora nessa... E aí a Priscila, brilhantemente, começou a trazer temas, né, para essa semana. Então, por exemplo, ano passado trabalhou essa questão dos povos indígenas. Né? E aí você trabalha a inclusão, né, do racismo, por exemplo. E continua educando, né? E continua educando, continua brincando. Aí trouxe, né? Esse ano, aí o movimento ficou maior ainda, porque daí trouxeram a CELAM junto com o Comitê Brasileiro Paralímpico. Por quê? Porque o tema é a questão da inclusão da criança com deficiência. Então hoje, esse ano, a Semana do Brincar, ela vai ter os Jogos Infantis, vai ter a Semana do Brincar e junto com isso com o apoio do Centro Brasileiro Paralímpico. E as professoras ou seja, já deixou o município deixou em evidência, abriu, né, uma participação gigantesca. E outras cidades têm essa notoriedade ou Piracicaba? Piracicaba é uma das poucas no estado. Se me fala a memória, no estado são 2 ou 3 cidades só que tem a lei. Piracicaba gosta de ser referência em coisas boas. E aí, Delima, a semana tomou uma proporção porque até você vê a diferença. Você pegou a Secretaria de Educação, através da Priscila e do Bruno, e da Branca, Secretária de Esportes, tá vendo? Eu sou oposição, mas eu sei elogiar o que está dando certo. Pegou os professores de Educação Física pegou os professores da rede municipal, levaram uma visitar o Centro Paralímpico, capacitaram elas para receber essas crianças durante os Jogos e durante a Semana do Brincar. Então você vê, você preparou. Aí, no SESC, que você estava falando, praticamente todos, em 3 dias, todas as professoras, todos os professores... Você nem imaginava que ia chegar essa... Imagina, e eu sempre falo... Mordeu a língua? Mordi a língua. Eu falo em todos os meus discursos... Mas você cumpriu o que prometeu. Cumpri. É aquilo que eu falo sempre nos meus discursos, inclusive no SESC, eu falei, gente, eu sou obrigado a falar para vocês que eu não imaginava que... Você fez a minha culpa. Eu falo, eu não imaginava, quando eu criei a lei, eu não imaginava que ia ter essa proporção, esse retorno. Eu só tenho que agradecer aos profissionais da educação que proporcionaram isso. Porque se eu faço a lei e a educação não abraça a ideia, ela tinha morrido. Então, na verdade, uma, né? Na verdade, quem fez essa lei acontecer são os profissionais da educação, são os nossos servidores e servidoras que estão lá com as crianças, que vão fazer. Aí nós vamos voltar naquilo que falamos antes, né? Quem fez a lei foi o legislativo. Sim. E o executivo só fez o seu papel, que é cumprir a lei. Cumprir a lei. Mas é claro que com afinco, né? Com afinco. Então, hoje... É porque tinha servidor envolvido. Inclusive, eu já me comprometi com o pessoal da educação hoje, né? Com a Priscila, com a equipe dela, de levar o formato da Semana do Brincar que tem hoje pro próximo governo, né? Que legal, bacana. Para dar continuidade, porque assim, qual que é o grande mal hoje no Brasil? E não é só em Piracicaba. A não continuidade do que está dando certo. Do que está dando certo. E aquilo que eu falo, o Brasil tem que ter política de Estado, não de governo. Exato. Porque o Estado é aquele que vai o que está dando certo, impessoal, o que está errado, é impessoal. Exato. O que está dando errado, tira. Entendeu? Então, assim, é impessoal e social, né? Exato. Pedro, eu fico feliz em saber disso, né? Não sabia que... Eu sei a qualidade, a qualificação, o comprometimento dos servidores. Você foi comissionado, mas então você tem um contato direto ali com a nossa classe, né? Classista. Então eu sou suspeito de falar. Então eu sei, não conheço a Priscila, né? Peço que você faça o convite para que ela venha contar um pouco da história desse projeto, o que é esse projeto. Né? Priscila é uma servidora muito importante na rede municipal. Você vai gostar de falar com ela. Legal, maravilha. Então, peço que você leve o convite. E, Priscila, estando assistindo, deixa um like aqui pro Pedro e comenta qual foi a sua primeira impressão sobre o projeto, né? Mais trabalho. Mas mais trabalho que a gente faz com o coração, né? Com certeza, com certeza. Pedro, meu amigo, meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Obrigado. Eu que agradeço. Eu coloco as nossas lentes à sua disposição para as considerações.
Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo gostoso com o Delima e todos os telespectadores. Agradecer a oportunidade de poder estar falando um pouquinho do mandato, das ações, das proposituras, mas acima de tudo de enaltecer e agradecer sempre o nome já diz, né? Servidor público. Então eu quero aqui parabenizar todos vocês aí pelo trabalho, porque sem o trabalho de vocês servidores seria muito difícil a gente tocar uma cidade do tamanho de Piracicaba, praticamente impossível, eu diria. Então parabéns pelo trabalho, foi dia de 1º de maio agora há pouco, então em nome de todos os servidores municipais, um grande abraço a todos os trabalhadores do Brasil e parabéns por tanta dedicação e comprometimento, e nosso gabinete está à disposição. O telefone é o 34036508 e nossas redes sociais, no Instagram, @PedroKawaiOficial, no Facebook, vereador Pedro Kawai, e também Pedro Kawai, tanto no Kawai quanto no TikTok, nós estamos à disposição. Obrigado, meu irmão. Você, como vereador Pedro Kawai, quero ter a oportunidade, sempre que você quiser, sinta aqui sua casa, não vou te servir café, você vai se servir sozinho, beleza, né? Porque amigo aqui se vira que estamos juntos. Estamos em casa. Obrigado. E eu quero ter a oportunidade mais para frente, poder conversar com o candidato Pedro Kawai à reeleição. Vamos lá. Então fica o convite para o vereador ad eterno, aqui a casa é sua, a casa é nossa, né? E quando você for homologado à convenção do partido e você está como candidato, aí eu vou te colocar contra a parede. Boa, vai ser um prazer. Meu irmão, obrigado, queridão. Prazer. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado, Papai do Céu. Canal Sol, a Web TV de Piracicaba e região.